Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseiro, olá você que se prepara para o concurso do TJCE, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, muito prazer. Sou o professor Ronaldo Lima, professor da disciplina de Processo Civil. E eu venho trazer dicas para você que está se preparando para o cargo de técnico judiciário, área judiciária, em que serão cobradas noções gerais de processo civil. A FGV, ela adora cobrar determinados assuntos, como por exemplo, a diferença entre os elementos e as condições da ação. Fica a dica aqui, os elementos da ação partiram para o concurso público. Como assim? Pega as iniciais, PPCP, partes pedido e causa de pedir. Por outro lado, as condições da ação são de lei. Lei, sim, legitimidade e interesse de agir, que inclusive estão citados no artigo 17 do CPC. Além disso, outro tema que a FGV adora cobrar é competência. Foca na leitura dos artigos 46 a 53, especialmente o 53. Saiba fazer a diferença de competência territorial, que é uma competência relativa, de outras competências de natureza absoluta, que podem ser alegadas, inclusive de ofício, pelo juiz a qualquer momento. Então tem algumas dicas aí, dá uma leitura também na diferença entre conexão e continência, essas diferenças básicas que a FGV adora cobrar, que põe muita pegadinha para o concurseiro. Além disso, você também tem que estudar a questão da capacidade processual, principalmente nos artigos 71, 72 e 73, que fala também do consentimento do cônjuge para determinadas ações que nós vamos chamar de outorga uxória. Lembrando, já que estamos falando das partes, tem que saber os diferentes tipos de litisconsórcio e o princípio da independência entre os litisconsórcios. O que é isso? Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de sujeitos em um ou em ambos os polos da relação processual. Mais de um réu, mais de um autor, mais de um réu e mais de um autor no mesmo processo. As regrinhas do litisconsórcio, as regrinhas sobre intervenção de terceiros, assistência, chamamento ao processo e denunciação da lide, principalmente a diferença quando se utiliza denunciação da lide e chamamento ao processo. Leia o CPC, a FGV adora cobrar letra de lei. Além disso, os casos de impedimento e suspeição do juiz. Faça uma comparação, artigo 144, que fala sobre impedimento do juiz, critérios objetivos que possam denegrir a imparcialidade do magistrado, e suspeição no artigo 145, quais são os casos que há aqui um critério subjetivo em que possa ser duvidado aí, que haja uma dúvida sobre a imparcialidade do juiz. Outro assunto que a FGV adora cobrar, principalmente com o CPC 2015, em que houve muita mudança, foi a questão dos atos e prazos processuais. Além disso, você também tem que estudar a questão da capacidade processual, principalmente nos artigos 71, 72 e 73, que fala também do consentimento do cônjuge para determinadas ações que nós vamos chamar de outorga uxória. Lembrando, já que estamos falando das partes, tem que saber os diferentes tipos de litisconsórcio e o princípio da independência entre os litisconsórcios. O que é isso? Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de sujeitos em um ou em ambos os polos da relação processual. Mais de um réu, mais de um autor, mais de um réu e mais de um autor no mesmo processo. As regrinhas do litisconsórcio, as regrinhas sobre intervenção de terceiros, assistência, chamamento ao processo e denunciação da lide, principalmente a diferença quando se utiliza denunciação da lide e chamamento ao processo. Leia o CPC, a FGV adora cobrar letra de lei. Além disso, os casos de impedimento e suspeição do juiz. Faça uma comparação, artigo 144, que fala sobre impedimento do juiz, critérios objetivos que possam denegrir a imparcialidade do magistrado, e suspeição no artigo 145, quais são os casos que há aqui um critério subjetivo em que possa ser duvidado aí, que haja uma dúvida sobre a imparcialidade do juiz. Outro assunto que a FGV adora cobrar, principalmente com o CPC 2015, em que houve muita mudança, foi a questão dos atos e prazos processuais. Lembrando que hoje os prazos processuais são contados em dias úteis e os atos processuais também só são realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, com algumas exceções. Então deve lembrar também que os prazos processuais, além de serem contados em dias úteis, exclui-se o dia do começo e inclui o dia do vencimento.
Outro assunto interessante, questão de sentença, você precisa saber diferenciar quais casos o juiz irá conferir uma sentença sem resolução de mérito, sem resolver o processo, sem resolver o problema, mas extinguindo o processo, que estão lá no artigo 485, e quais são as hipóteses de sentença com resolução de mérito no artigo 487. Fica a dica, muito mais fácil você lembrar do 487, porque o que não for sentença com resolução de mérito está lá no 485 como sem resolução de mérito. E outro assunto que com certeza estará na sua prova é execução. Faça a diferença entre cumprimento de sentença e processo de execução. Cumprimento de sentença para títulos executivos judiciais. O meio de defesa do réu é através da impugnação. Já no processo de execução é utilizado para títulos executivos extrajudiciais, em que o processo de defesa do réu serão os embargos à execução, ok? Então essas são as dicas de preparação no âmbito de noções de processo civil para o TJCR. Boa preparação e desejo sucesso. Um abraço.